Olá! Hoje você vai conhecer uma história que vai além do aprendizado da sala de aula. É sobre pessoas, é sobre escuta e sobre o verdadeiro significado de cuidar. Um grupo de alunos do curso de medicina da Unip embarcou para Breves, no Pará, e viveu ali dias intensos de atendimento e convivência nas comunidades locais. Quem acompanhou essa jornada foi a professora doutora Cláudia Andreattini, ela que é vice-reitora de Administração e Finanças da Unip, e vai contar para a gente como essa experiência se deu com os alunos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Malu, um prazer. Cláudia, da onde que veio essa ideia de levar os alunos para Breves? Achei interessante. Onde fica Breves? Breves fica na Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó é uma ilha muito grande, tem uma parte que é mais turística, está mais conhecida, e existe uma parte um pouquinho mais distante da ilha, que é mais pobre, que é onde estão as populações ribeirinhas. Então, para se chegar em Breves, a gente parte de Belém, pega um barco, são 12 horas de barco para chegar em Breves, e aí nós fizemos esse instituto, Mondó, que chama, e, na verdade, Mondó é impulsionar, ele leva os voluntários para essa parte da ilha, então, em Breves, na parte da ilha de Marajó. E como que esse projeto chegou até a Unip? Então, além da Unip, eu sou vice-presidente da ANUP, que é uma Associação Nacional das Universidades Particulares. Esse projeto do Instituto Mondó, ele nasceu através da própria ANUP. Como eu participava da ANUP, eu tive conhecimento, conversei com a nossa reitora, Sandra Miessa, e trouxe a proposta para que a gente participasse de um desses intercâmbios, levando alunos de medicina. Então, nós somos com 9 alunos de medicina, uma professora, doutora Sara, e eu, para fazer essa primeira experiência, esse primeiro trabalho de voluntariado em Breves. E vocês organizaram, assim, por exemplo, eles estavam esperando por vocês? Como é que foi essa preparação também? Porque você tem que preparar o aluno também, né? Não é tão simples chegar num lugar como esse, né, Cláudia? Sim, nós contamos com todo o apoio do Instituto Mondó. Nós temos a Júlia, que é responsável pelo Instituto hoje, é uma das responsáveis. Então, todo o suporte de como chegar na ilha, como chegar em Breves, hotel, onde nós ficaríamos, a visita às comunidades, toda foi organizada, então, pelo próprio Instituto Mondó e foram nos comunicando. E nós, por incrível que pareça, nós tivemos muitos alunos que gostariam de ir, porque nós abrimos inscrições para quem quisesse participar desse voluntariado. O número foi muito grande e foi bem difícil escolher, então, os 9. A classificação foi dada, né, que os que seriam classificados, através dos alunos que estivessem mais próximos dos anos finais e considerando também as melhores notas. E aí contamos com todo o apoio do Instituto Mondó e demos todo o suporte para o nosso aluno. Eu fui junto, a doutora Sara foi junto, e nós cuidamos desde eles saírem do campus, irem para o aeroporto, do aeroporto pegar o avião até Belém, de Belém pegar o navio, né, o barco, até Breves, e aí nós demos todo o suporte para esses alunos. Bom, aí como é que foi a chegada, o contato, quando eles recebem vocês? Como é que se deu esse acolhimento? Teve esse acolhimento? Fez amizade fácil? Como é que foi? Então, a surpresa inicial já começa quando você vai pegar o barco. Né? Existia um certo receio, porque são 12 horas num barco e a gente sabe que não é um navio, é um barco, né? Então, o primeiro grande contato dos alunos, a expectativa, foi antes de chegar lá. Quando a gente saiu de Belém e entrou no barco, vem a primeira grande mudança, porque é um barco mais simples, nós ficamos no que eles chamam de cabines, mas são cabines simples, e é extremamente interessante porque é o barco que leva também a população e leva pessoas que dão apoio lá em Breves. Então, tem pessoas que dormem em redes dentro do barco. Então, o primeiro grande impacto já começa no barco que nos transportou até Breves. Em Breves, aí nós tínhamos o apoio, nós fomos recebidos pela equipe do próprio Instituto Mondó. De início, todo mundo um pouco apreensivo. E, então, para quebrar um pouco esse gelo que foi feito, nós, na verdade, chegamos depois de 12 horas, complicado, aí nós fomos almoçar no local que eles chamam de praia, da comunidade local.
para quebrar um pouco o gelo. Era um domingo, não tinham ainda, as atividades começariam na segunda-feira. E aí, nesse primeiro impacto, aí a gente começa com essa amizade. Eles começam a ver realmente qual é a realidade, você está na beira de um rio, o tipo de alimentação que é da região, né? Então, a comida típica é da região. E, a partir dali, a gente foi ganhando a confiança dos alunos. A partir dali, nós fomos conhecendo mais as pessoas, visitando as comunidades. E a emoção foi cada vez maior a partir dali. Porque eu acho que a bagagem, né? Você tem que ir deixando, né? Porque, assim, todas aquelas crenças que se você tem numa cidade como São Paulo, tudo aquilo que você vive, lá é completamente outro mundo, né, Cláudia? É outro mundo. A gente aprende muito. Aprendemos muito com essa viagem. Você chega, são populações que realmente têm muita dificuldade. Então, é um misto de sentimentos, porque ali a gente está na Amazônia. Você vê uma floresta linda, você vê todo um ambiente muito bonito. Para chegar lá, você está na água, né? A gente usa os barcos para chegar até essas comunidades. E, no entanto, quando você chega às comunidades, elas não têm, por exemplo, água potável em muitos locais, o que pode gerar muitas doenças. Então, o impacto é muito grande. Ali não é São Paulo. Esse é um ponto importante para os alunos. Você vai vivenciar a dificuldade de populações ribeirinhas que não têm a realidade que nós temos nos grandes centros, né? E um segundo ponto, eles vão vivenciar também, a partir do atendimento a essa população, vivenciar o que realmente é o SUS, é o atendimento da política que a gente tem, né? A política parte pública de atendimento da saúde, vivenciar as dificuldades que existem nessas regiões, a falta de médico, a falta de remédio, a dificuldade para se chegar ao remédio até lá, o atendimento. Então, é realmente esquecer São Paulo, aprender e viver uma nova realidade. Agora, do ponto de vista pedagógico, Cláudia, o que isso ensina para um estudante de medicina? Eu conversei muito com esses alunos, né? Tive a chance de estar junto, muito próxima de todos eles. E é uma coisa que eu falo sempre para eles. A medicina, na verdade, é um ser humano cuidando de outro, né? É um coração cuidando de outro. Então, da mesma forma que você tem uma profissão que vai salvar vidas, eles vão ter problemas também. Só que eles vão lidar com o ser humano. Então, eu acho que você ir para uma região totalmente diferente, ele ajuda a trazer a empatia desses alunos, do que é o atendimento. É impossível a gente chegar na comunidade e não se emocionar. É impossível a gente chegar e não ter a empatia de ver o que o outro está precisando, das dificuldades que ele tem. Então, esse atender, esse estar disponível para auxiliar quem não tem, né? É uma realidade totalmente diferente que traz também esse sentimento, o lado muito emocional também, né? Que eles vão cuidar, quem é médico vai cuidar das pessoas, mas a empatia, o respeitar o próximo, ouvir esse paciente, ouvir o próximo, tudo isso também é muito importante para quem faz a medicina. E saber também as justas medidas, né, Cláudia? Porque, assim, por exemplo, você está relatando que é um lugar que não tem água potável, né? Então, assim, você tem que se desvencilhar do seu mundo também, já pensar, eu imaginei assim no barco, 12 horas ali, a água, porque a imensidão do rio é algo que a gente não tem noção, né? Os rios que eu conhecia até chegar à Amazônia eram de outro mundo, né? Hoje eu consigo vislumbrar, depois que eu vi o Rio Negro, aí eu entendi o que é a extensão, né, aquele horizonte que não acaba. Agora, eu imagino 12 horas. Então, assim, o aluno, ele já sai daqui já pensando que ele vai encontrar outro mundo. E quando ele chega lá, Cláudia, também precisa tomar cuidado para ele não pensar que, por exemplo, dá vontade de pegar e trazer no colo, não é? E não pode ser esse assistencialismo, né, Cláudia? Acho que isso é um pouco diferente, né? É o que a gente falou, uma realidade totalmente diferente. Então, por exemplo, eles tiveram oportunidade, como estava com a doutora Sara, eles puderam dar atendimento em algumas comunidades. Então, existe muito isso. Eram muitas crianças, por exemplo, nos atendimentos, nós atendemos muitas crianças, os alunos atenderam muitas crianças. Eu pensei que eram mulheres mais. Não, tinham várias frentes. Tinham mulheres, as mães levavam os filhos, porque para eles é uma oportunidade de chegar pessoas que cursam medicina com uma médica e fazer esse atendimento.
médica. Então, a doutora Sara foi conosco e ela, por estar junto, os alunos podiam dar esse atendimento. Todos os alunos eram do 4º ano de medicina, das 4 unidades que nós temos. Sorocaba, Alphaville, São José do Rio Pardo e Campinas. Nós tínhamos alunos de todas. Nós dividimos as vagas entre todos os campi. Então, atender a criança, às vezes, dá aquele... Fala, puxa, eu queria trazer, eu queria cuidar. Sim. Mas não é. Então, é entender também qual é a realidade e como você pode ajudar a melhorar a situação. Você não vai poder tirar as pessoas de lá. Mas como eu posso contribuir para que melhore a situação da saúde, a situação das dificuldades que essa comunidade tem. Então, não é trazer. Isso é impossível. Mas o que eu posso levar, o que eu posso contribuir para que esse sofrimento seja melhor e para que cresça cada vez mais dentro dessas comunidades. E que reforça o aprendizado, porque o médico ele não pode ir ali tirar a doença, né, da pessoa, né? Então, o paciente está ali, mas ele pode fazer tudo para melhorar, para ele ter qualidade de vida, né? Agora, interessante, Cláudia, foram mais mulheres e crianças e menos homens? Foram mais mulheres e crianças, elas levam os filhos, né? Porque chegar também no centro de atendimento, quando a gente ia no centro de atendimento, isso é muito interessante também, a gente ia na comunidade e, normalmente, onde é feito esse atendimento? Na escola daquela comunidade. Então, normalmente, você tem a escola, ao lado, normalmente, tem uma igreja e tem o posto de saúde. Então, eles são praticamente os 3 juntos, né? Então, o deslocamento até lá também não é tão simples e as mães levavam, então, as crianças. E é muito importante lá o que a gente vê, a importância da escola e do ponto de atendimento. Nessas comunidades ribeirinhas, muitas vezes eles não têm um médico ali. Quem faz o primeiro atendimento é o enfermeiro. Em um dos locais que nós fomos, foi impressionante o que a enfermeira conhecia. Até a doutora Sara falou, nossa, será que ela é a médica? E ela não era formada nem em enfermagem, ela era técnica de enfermagem. E para a população, para aquela comunidade, ela era a representação máxima no que diz da saúde. Assim como é o professor. O professor é aquele que ensina, que vai educar as crianças, que vai trazer oportunidade de um conhecimento. Então, o respeito muito grande com essas 2 profissões na região é muito importante. Então, os atendimentos eram dentro de escolas e muito próximos ao ponto de atendimento da saúde. Então, a facilidade maior era as mães levando os filhos, elas queriam esse atendimento para os filhos. Elas levam os filhos. E aí, a gente atendia também as mães que estavam juntas. Então, a maioria, realmente, crianças e as mães. Ah, interessante, né? Porque é a mãe, né? Mãe é mãe. Por isso que fala, né? Filho da mãe, né? Filho da mãe. Agora, outra questão também que eu queria chamar a atenção aqui, Cláudia, quando você escolhe ir para esse lugar, por que exatamente esse lugar? Por que ele chegou para você? Tinha alguma especificidade para que o aluno aprendesse lá ou foi só uma experiência do aluno mesmo que vocês queriam? Então, na verdade, ele surgiu através da NUP. Sim. A gente viu o projeto, achou um projeto muito interessante e seria mas o que lhe interessa para o aluno? Então, é uma oportunidade de voluntariado para o aluno. Ele está fazendo uma ação voluntária. E ele vai atuar desenvolvendo conhecimentos que ele já tem da medicina. Né? Então, não é só a medicina, é o voluntariado. É levar para essa população condições diferentes. Então, ali foi o primeiro intercâmbio que nós fizemos desta forma, com esse tipo de voluntariado. Né? A oportunidade surgiu através do Instituto Mondó, mas foi um grupo, e realmente o interesse foi muito grande. Então, o grupo foi para trabalhar como voluntariado. Eles foram para se doar. Eles foram para uma comunidade afastada. A chance de ser das ribeirinhas foi pela oportunidade que tinha do Instituto Mondó, como poderia em várias outras, porque no Brasil é enorme e várias populações, várias comunidades precisam de apoio. Mas surgiu essa oportunidade em que o aluno, além da medicina, além de aplicar o que ele conheceu na medicina, ele tinha um serviço voluntariado. Então, não foi só a medicina, foi conviver com aquela população. Foi ver a dificuldade, por exemplo, em muitos casos, da água, foi ver a cultura. Né? Então, é trazer para ele essa experiência além do conhecimento da medicina. E, por certo, esse aluno não volta igual, né? Nenhum de nós. Eu acho que, no fundo, a gente voltou com muito mais bagagem do que nós deixamos lá. É um aprendizado incrível, é um conhecimento, é um envolvimento
inclusive emocional, muito grande. Então, com certeza, nós aprendemos muito. Ali são famílias onde, muitas vezes, a mulher trabalha coletando garrafa e demora, às vezes, semanas, um mês para juntar garrafas para vender por um nada, porque, às vezes, ela tem 10 pessoas que moram ali com ela. Nós chegamos a visitar casas de pessoas ali da população, né, de moradores da região, e a mulher trabalha de uma forma enorme, fazendo o que é possível numa região que tem tão pouco, para sustentar a família que está lá. Então, você vê elas trabalhando, às vezes até doente, é impressionante, é realmente impressionante. E o que mais te impactou? O que te tirou o sono no avião ou quando você chegou na sua casa aqui em São Paulo? Eu acho que foi quando eu cheguei na minha casa. Na ida, é muita expectativa do que você vai encontrar. A equipe do Instituto Mondó fez reuniões conosco através de online, né, de reuniões online. Mondó quer dizer exatamente o quê? Impulsionar, é uma palavra tupi que significa impulsionar. Ah, tá. E, então, assim, a gente teve essas reuniões antes de viajar, então nós tínhamos uma ideia, a gente sabia para onde nós estávamos indo e a condição que nós íamos. Mas chegar lá e encontrar uma população com dificuldade e que se doa tanto, que está sorrindo, que está feliz em ter aquele atendimento, em ver como eles vivem ali e como eles seguem em frente, isso te traz de volta de uma forma totalmente diferente. Ele muda a gente, né? Ele traz um impacto muito grande. A gente tem tudo muito fácil aqui. Né? Olha, produção, nós temos um vídeo aí, né? Vamos rodar esse vídeo, porque é interessante observar que o depoimento dos alunos, né, Sim, Cláudia? Para você eu perguntei, agora para os alunos está no vídeo. Vamos lá. Que é um programa de voluntariado do Instituto, no qual a gente proporciona para jovens, estudantes e pessoas do Brasil inteiro a oportunidade de virem para o Marajó para fazer uma verdadeira imersão no bioma amazônico e para conhecer a cultura local, para conhecer as especificidades locais, os desafios e também prestar serviços voluntários. A gente fechou essa parceria com a Unip e trouxe um grupo de 9 estudantes de medicina e uma professora de medicina e também a vice-reitora da Unip, e eles estão aqui nessa imersão com depoimentos de muito aprendizado. Foi um choque de realidade no início, porque eu me deparei com situações em que eu só acompanhava pela TV ou pelas redes sociais, e vivenciar isso de perto tem sido algo muito impactante, transformador, e que com certeza eu vou levar essa grande experiência para a minha vida toda. Uma cultura muito diferente, um povo muito acolhedor, muito receptivo. O Instituto Mondó tem sido incrível por nos proporcionar essa experiência fantástica. Transformação. Eu vim aqui para ajudar, mas eu acho que a pessoa que mais vai ser ajudada aqui sou eu. É uma experiência única. Eu já imaginava fazer isso depois como formada, como médica, mas eu não imaginava que eu estaria aqui como estudante. Poder contribuir enquanto eu ainda estou em formação é algo que eu estou transbordando de felicidade. Que o que a gente vai viver aqui, a gente não vai viver em mais nenhum outro lugar. Eu acho que a gente aprendeu um pouquinho mais desse nosso Brasil tão grande. Nós vivemos em São Paulo, capital. O Brasil é um país enorme, com uma natureza exuberante, com uma beleza exuberante e com tanta gente ainda precisando também de apoio, de voluntários que possam vir ajudá-los, de carinho, de novas experiências. Aqui é um lugar que você vê cultura em literalmente cada parte que você passa. Tem uma história sendo contada em cada casa, nos rios, na própria natureza também. Então, essa história sendo contada é uma coisa que é muito inspirador e é um lugar que você vê a cultura em tudo que existe. Eu acho que enriquece muito na parte de humanidade, né? A gente passa a conhecer realidades que são muito distintas das nossas realidades. Então, com essa quebra da bolha que nós estamos acostumados a viver, a gente passa a conhecer mais o próximo e a gente começa a se conectar mais com as pessoas, que é justamente a proposta da medicina, né? Na visão de médica, eu vejo que ações muito simples melhoram muito a vida da população. Mas muitas vezes essas ações simples não chegam aqui. O impacto na formação médica e humana dos alunos é muito grande, porque
porque eles ganham segurança do conhecimento que eles têm e vê o quanto é importante quando chega no paciente. É importante que os alunos vejam as diversas realidades possíveis dentro de um mesmo país, porque entender a saúde é entender o que a pessoa come, como que ela lida com o alimento, como que ela lida para ir até a escola, se tem escola. Então, todo esse entorno em volta da saúde é muito importante. E nada melhor do que a gente estar inserido nesse contexto, comendo com a população, caminhando com a população, fazendo programações aqui, com o pé nesse chão, para entender a saúde dessas pessoas. Agora, para o aluno, quando ele volta para a sala de aula em São Paulo, ele não é mais, ele está completamente diferente, né? E assim, como que o professor lida com ele em sala de aula depois disso? Eu acho que o professor ele vai continuar dentro do papel dele, mas o aluno ele vai começar a se interessar por mais ações como essa. Eu tenho encontrado com os alunos, nós estamos nas semanas de jornadas de medicina, eu tenho visitado essas jornadas, encontro com os alunos que foram. E todos eles dizem ter saudades, quererem ir novamente, quererem ter novas experiências de voluntariado. Então, para o professor, eu acho que ele pode trazer oportunidades, não na região ribeirinha, que é tão distante, mas aqui em São Paulo também nós temos muitas comunidades que precisam de ajuda. E esse aluno ele vem mais disposto a ajudar quem não tem tanto. Então, eu acho que isso ajuda também na formação. Então, o professor abrindo oportunidades como essa, hoje nós temos projetos de extensão. Então, se você fizer extensão para os alunos de medicina em áreas como essa, o aluno ele se sente cada vez mais importante em ações desse porte. E eu acho que a Unip, eu acho que faz um gol de placa, né, com isso, porque é uma experiência, é mais do que uma experiência, né, Cláudia? É uma vivência, porque quando você, por exemplo, à noite, à tarde, você vai tomar um lanche, tomar um cafezinho, aquela conversa ali também, tudo aquilo é aprendizado, não é só o momento que você está ali atendendo os pacientes, né? Tem uma camada aí que se aprende muito também, né, Cláudia? É uma experiência de vida, é uma experiência profissional para eles, que pretendem ser médicos, mas é uma experiência de vida. Nós tivemos, por exemplo, a oportunidade, em uma das comunidades, quando nós saímos, eu estava sentada no almoço, então você vai comer o que eles comem, quer dizer, ali eles até preparam para a gente, então é mais do que eles têm no dia a dia. E veio uma pessoa ao meu lado e falou assim, que bom, vocês hoje vão voltar para Breves? Eu falei, à noite a gente vai. Ele falou, nós vamos preparar para vocês uma dança. Eu sou coreógrafa e vou mostrar a dança típica da nossa região. Que é essa que nós vimos aqui. Exatamente. Então, você chega numa hora, você não imagina o que é. Você falou que seria uma dança típica, né? E nós voltamos para o hotel, nos trocamos e fomos para esse restaurante típico ali de Breves. E é impressionante o cuidado, vocês viram nas cenas. Todos eles vestidos impecavelmente, com coreografia, crianças dançando. Então, a alegria que eles trazem, né? O querer mostrar, vocês vieram nos ajudar e nós vamos mostrar a nossa cultura. Então, aquela noite foi emocionante. Os alunos todos no vídeo mostram isso. Todos foram dançar, todos se envolveram. A comida típica, o açaí da região que é salgado. Então, houve um envolvimento muito grande. Então, o aprendizado vem dessas experiências de vida, né? Eles fizeram questão de preparar algo para que a gente conhecesse a região deles. Eles tomaram cuidado de mostrar a cultura deles. Né? Então, isso é sempre algo a mais, é uma experiência de vida mesmo. É o que você traz e o que você deixa para eles também, Exatamente. Né? Porque, por exemplo, lavar as mãos, ou esse cuidado, eu não sei que tipo de cuidados ali, que orientações vocês deram, mas para eles é tudo muito novo, né? Porque é outra realidade, né? Cláudia, não tem nada a ver com... E só indo numa experiência como essa, né? Sim, e o próprio vídeo, ele mostra também os alunos atuando com a comunidade. Então, os alunos, eles foram não somente para atendimento
os primeiros atendimentos que são possíveis dentro da Por região. exemplo, ali o que por vocês serem fizeram? alunos. Então, eles viam toda a parte de pressão, viam como estava, se tinha problema, por exemplo, de glicemia, alguma coisa do estilo, viam se tinham gripado. Às vezes, tem crianças que levam picadas ali, que tipo de picadas Sei. tomados a cuidar. Então, além destes cuidados, a doutora Sara, ela é psiquiatra, então, até um atendimento emocional, se necessário, principalmente das mães. Mas, além desse atendimento, os alunos foram para lá com palestras preparadas, com pequenas palestras preparadas para a comunidade. Então, eles iam na comunidade e falavam sobre esses temas. Esses temas foram escolhidos aqui, em cada um dos campi, cada um dos 4 campi escolheu um tema. Então, por exemplo, eles falaram de cuidados médicos e primeiros socorros para crianças, porque tinham muitas mães grávidas. Então, como cuidar de um bebê, no caso de um engasgo, o que fazer. Teve um outro grupo que trabalhou com a saúde da mulher. Então, até o cuidado, a questão do assédio, que é muito forte na região, como a gente pode defender as meninas para que elas entendam se está existindo um assédio sexual ou não. Então, teve um grupo que trabalhou também com essa frente. Teve um grupo que trabalhou com primeiros socorros e emergência. Lá tem muitos casos com picadas, né, de animais, que às vezes falam, picou, ficou e tudo bem, não é nada. Não. Sim. Pode morrer. Claro. Então, os alunos levaram também palestras, eles prepararam os cursos e eles agiram no vídeo, dá para ver muito bem isso também, eles atuando em diversas áreas. Então, isso é muito bacana, porque eles levam também a informação para a comunidade. E do ponto de vista das doenças mentais, aí pensando, aí a doutora Sara, como é uma área dela, ela observou o que é que tinha ali? Então, ela não conseguiu fazer muitos atendimentos, porque foram poucos dias e tinha muita gente. E Quanto a tempo vocês prioridade ficaram? deu praticamente uma semana, né? É. Mas a gente atuando de segunda até sexta. Tá. E então ela conseguiu fazer os atendimentos, mas eram muitas pessoas, não dava para ficar. E ela Quantas pessoas, Cláudia, ali? É uma população nós de quanto? fizemos, a população não é tão pequena, mas assim, o atendimento, nós fizemos quase 200 atendimentos durante esse período. Então, é um número grande, né? Os alunos se dividiam em grupos de 3 em cada sala e a doutora Sala circulava em todos. Então, também não sobrou muito tempo. Mas, quando ela percebia algum problema, alguma coisa Sim. maior, ela chamava a pessoa para conversar e a doutora Sala continua com alguns atendimentos como se fosse através da telemedicina. Ela atende online algumas pessoas que ela identificou que tinham um problema maior e ela continua atendendo essas pessoas. Ela acompanha num intervalo de tempo que ela define, mas ela continua acompanhando alguns que ela achou que seriam os problemas mais críticos. Não, e também, né, é uma forma, aí um caminho que se descobre para poder ajudar, porque hoje a telemedicina também é Sim. importante, né, Cláudia? É uma continuidade do trabalho. A gente não pode só ir, deixar e voltar, né? Então, a gente tem feito projetos, estamos estudando como poder continuar com esse trabalho. Pretendemos ir novamente com novas turmas a partir do próximo ano, pelo menos uma vez por ano, mas vendo como a gente pode auxiliar essa comunidade local. E esse trabalho que a doutora Sara está fazendo, ele é muito importante. Porque ali, a gente falou logo no início a questão do cuidar, né? Mas esse cuidar, ele tem muitas abrangências, né, Cláudia? Porque, assim, até o jeito de abordar essas pessoas tem que ter cuidado. Não adianta você chegar lá e colocando as regras, né? Não. E eles não acreditam em muitas coisas, né? Em muitas coisas eles não acreditam, mas eles vão procurando ajuda. Dizer que tem uma médica, que tem alunos de medicina. Foi incrível o número de pessoas que procuraram o atendimento. Né? Médico, eles respeitam muito. Bom, eles respeitam todos, né? O enfermeiro eles enfermeiro já também. respeitam. O enfermeiro, para eles, o que eles têm de primeiro acesso nessas comunidades é um enfermeiro, não é o médico. Eles vão encontrar o médico mais para o centro da cidade, talvez não todos os dias, mas ali na comunidade, o primeiro atendimento, o primeiro socorro é o enfermeiro que está ali. Quem faz o atendimento ali é o enfermeiro. E a questão da higiene também? Isso também vocês orientaram ou isso estava posto lá, estava ok? Isso, como é que estava essa... A gente orienta, dentro do possível, tiveram também algumas palestras, mas existe sempre uma dificuldade ali da própria região. Né? Nós chegamos a visitar, é impressionante como eles abriram a casa deles para que nós entrássemos. Né? Então, é uma vivência totalmente diferente, é uma realidade totalmente diferente. A gente ia de barco até as comunidades, um barco pequeno,
para conseguir Além, chegar... além daquelas 12 horas. Além das 12 horas. A cada dia, para chegar dentro das populações que nós íamos, das comunidades, eram barcos, só que aí barcos pequenos, que andavam ali no rio e nos levavam até as comunidades. Então, assim, muitas vezes, assim, palafitas para você atravessar e conseguir chegar nas casas, né? As casas, da forma como é possível, nem sempre com água potável. Então, eles sabem dos problemas, mas também tem a dificuldade deles. E é incrível ver como eles batalham, mesmo tendo essas dificuldades, como eles tentam sempre fazer o melhor do que eles podem. E essas comunidades, assim, eles têm um jeito de viver, um jeito de existir naquele lugar completamente diferente, né? E tem que ter muito respeito para você não ser o intruso, né? Porque você tem que ter muito respeito. E eu acho que isso também passa pelo aprendizado dos alunos, né? Também. Cláudia, é aprendizado de toda a ordem, né? Toda. Não adianta você chegar e querer colocar os remédios ou vou aqui receitar um remédio, se não tem na região, se não chega na região, você não vai ter sempre. Não tem. Então, você tem que entender aquela realidade, né? E isso acho que também é um grande aprendizado, porque o aluno, além de utilizar o conhecimento que ele tem da graduação da medicina, do curso de medicina que ele está fazendo, então, prestar esse atendimento, além de conhecer a cultura local, eu acho que cria neles a vontade de se doar um pouco para essa população, né? Porque a gente vê muitas vezes o médico... Não, eu vou fazer medicina e depois eu vou crescendo como médico, faço uma residência, faço uma especialização e vou crescendo, tenho meu consultório. Mas fica nesses médicos a vontade de falar um pouco do meu tempo, eu posso doar para quem realmente precisa, né? Para quem não tem a condição, por exemplo, de pagar uma consulta ou não tem acesso. Então, mantém nesses profissionais do futuro essa vontade de reservar um pouco do seu tempo para atender, para esse serviço voluntariado, para atender. E existem vários projetos como esse no Brasil que a gente sabe, né? No nosso caso foi o Instituto Mondó, mas você cria aquela vontade de um pouco do meu tempo eu vou guardar para atender, eu vou me doar para atender quem realmente precisa e não tem acesso, não tem condição como os que eu atendo no meu consultório, nos hospitais onde eu trabalho e assim por diante. Isso é muito bonito. A sementinha, né? A sementinha ali, ele não será... Sementinha está plantada e com certeza vai dar frutos. E é um atendimento que realmente vai além, uma vivência que ele tem além da sala de aula, né? Que tem que sair da sala de aula para aprender isso, né, Cláudia? Sim. Ah, que delícia. Eu adorei a nossa conversa, Cláudia. Obrigada, bom, viu? E volte outras vezes para contar desse projeto. E se quiser que eu vá fazer matéria, eu posso ir, tá? Vamos lá. Obrigada, Malu. Muito obrigada. É um prazer. Foi um prazer. Obrigada. Tchau. Até a próxima.